menos isso, o crime foi cometido em 89, em 93 teve o primeiro julgamento, ou mais ou menos isso. Entre essas datas. Isso. E aí a gente teve atualizações, porque depois da polêmica, muitas pessoas ficaram divididas, porque eles mataram os pais, né? E eles tinham muito dinheiro, a família era muito rica. Então, muita gente falou, bom, eles mataram os pais pra gastar todo assim o dinheiro da família. Eles já estão com 50 e poucos anos. Faz mais de 30 anos que estão presos já, prisão perpétua, sem possibilidade condicional. E essa é a atualização, né, Ju? Tipo, eles agora vão ter a liberdade, eles podem ter liberdade condicional. O que aconteceu? Quando eles foram condenados, a pena deles era prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, passar o resto da vida na prisão. E aí depois, o caso, assim, já tinha umas movimentações, né, pra tentar tirar eles da prisão antes. Mas com a série, com o caso ainda mais popular, e durante os julgamentos, eles alegaram que o pai deles abusou dos dois desde quando eles eram crianças, que a mãe sabia do que estava acontecendo, nunca interferiu em nada. Então, esse foi o motivo, né, deles terem matado os pais. Porque foi muito polêmico na época, porque depois que eles mataram, eles saíram gastando o dinheiro deles comprando 1 milhão de coisas, comprando casa, comprando carro. Então isso pegou muito mal pra eles. Porque todo mundo falou, tá bom, eles queriam a herança, né? Exatamente, parecia que eles estavam comemorando, né? Se viram livres o da ali. Richthofen também pegaram também que o cara comprou uma moto, né? Um dos irmãos. Pois o Christian, né? Comprou aquela moto com dólar. Aí também foi o que pegou. Mas e também teve a questão que, além de toda a repercussão do caso que voltou, né? Muita gente que nem conhecia, né? Porque nem era nascido, não era da época. E também não se falava mais muito desse caso, com a série voltou, né? O caso à tona. Também encontraram cartas, né? De um dos irmãos que havia mandado para um primo, relatando o abuso. E essa carta seria de 88. Antes do crime. O crime aconteceu em 89. Então ali, como prova, então. Ele relatava que realmente ele era abusado pelo pai, etc. Depois veio o Roy Roselio, acho que é assim que pronuncia o nome dele, um ex-integrante do Menudo, que trabalhou com o pai dos irmãos do Menudo, da banda Menudo. Que aleatório. Tudo interligado, né? Ele trabalhou com o José Menendez e ele relata que foi abusado pelo José Menendez. Então aí ficou essa questão, né, de realmente ele é um abusador, tem agora evidências de que ele é um abusador. E aí era alegado na defesa na época que era uma espécie de legítima defesa que os irmãos haviam atuado ali para se ver livre, né, daquele Na época abuso. Não foi levado Então, na época foi muito complicado, porque apesar deles terem falado dos abusos, e é muito triste, os depoimentos deles são muito pesados. Teve o segundo julgamento... Abuso do que eu tô pensando. Psicológico, mas assim, coisas absurdas, né? Terríveis. E aí, no segundo julgamento, eles não puderam alegar os abusos. Não foi usado como prova, né? O juiz não como deixou. a motivação. Exato. Até porque a gente estava numa época, até hoje ainda é meio tabu falar sobre isso, né? Você pensar em um abuso sexual infantil com um homem ainda. Pelo pai. Exato, pelo pai e com um menino, né? Então, já era muito polêmico, as pessoas não estavam aceitando muito, não foi usado no julgamento. E aí, se você for pensar, tirando o abuso, parece que é isso. Eles mataram os pais para ficar com o dinheiro, então eles foram condenados. E aí ficou nessa questão. Aí, agora, depois que... Estão presos quantos anos mesmo? 35. 35, né? caramba. Entre 33 e 35. Porque lá o pessoal fica preso mesmo, né? 35 anos, né? Isso. O Lyle tinha 21 e o Eric 18. Eles eram bem novos. Vocês sabem como funciona? Eles recebem grana por um documentário, qualquer coisa que seja feita sobre a vida deles? Então, eu acredito que não pelo documentário, tipo, lucros do documentário, mas por usar imagens deles, isso aí é direito de imagem. Né? Então, mesmo eles receberiam... sendo condenado e tudo mais. Eu acredito que sim, né? Sim. Eles têm que até liberar, será? Eles têm que autorizar? Eu acho que tem que ter autorização, porque olha que engraçado. Essa semana, a Netflix suspendeu o lançamento de um documentário. Estavam anunciando, né? Então, porque era um documentário que eu queria fazer um vídeo, tava lá na data pra eu assistir, daí eu, de repente, sumiu da plataforma, não entendi. Você deixou o lembrete lá. Exato. Lembrete ativado. Eu falei, não tô louca, porque eu mandei até foto pra um amigo. Como que é o seu nome na Netflix? É seu nome mesmo? Isso, sim. O meu é Rogério Gostoso. Então, sempre assim,
Rogério Gostoso, temos uma novidade pra você. Cara, eu me sinto tão bem, a Netflix me Ela tratando te assim. elogiando. Rogério Gostoso, chegou tal filme. Mas realmente esse não Pois sumiu. sumiu. Aí eu fui pesquisar e foi porque é um documentário sobre uma mulher que matou a outra. Essa mulher tá presa e aí ela barrou o documentário porque ela não autorizou os usos das imagens dela que estavam lá. Cara, que... Meu E aí estranho. conseguiu por decisão judicial. E a Netflix tá com o pé atrás por causa do bebê Rena, né? É. O bebê Rena também deu problema, Deu, né? a mulher tá processando. Não sei se ganhou, mas tava processando. Pois aí. é, não sei também. Aí eu não sei se a Netflix vai refazer o documentário tirando, né, as imagens Imagina, essas tem que fazer um dela. documentário tirando as imagens da pessoa. Ou se, tipo, ficou suspenso mesmo. Então eu acredito que sim, acho que eles recebem. Devem receber, com certeza. Porque aqui no Brasil vocês não sabem, mas eu acho que não pode dar dinheiro pra condenado, pra gente. Mas eu acho que o uso de imagem também tem. Também? Eu posso estar errada, não tenho certeza, tá? Ah. Mas eu acredito que sim. Tem essa questão, né, do uso de imagem, colocar foto da pessoa, contar Foto história, quando era criança. foto quando era criança, exatamente, mesmo que seja público, né? Mas eu também não tenho certeza como que funciona por aqui. Mas os irmãos Menendez aí, eles conquistaram aí a possibilidade de uma liberdade condicional. O que e vocês foi- acham? Vocês acham que... Quando eu fui falar sobre esse caso, eu assisti os depoimentos dos dois. Foi assim, 6 horas de depoimento. O quê? Assisti tudo. Mas você como gosta, que é hein? os detalhes, né? Você Pois gosta ou é não, trabalho? Não, pra mim é trabalho. Eu gosto assim, eu acho interessante, né? E eu queria estar por dentro, porque eu queria falar, não, eu tô fazendo esse vídeo porque eu assisti Tô sabendo tudo. realmente. E eu fiquei muito comovida. Eu chorei em vários momentos. Sério? Olhando as evidências, e pra mim eu acho que o que mais pega é que os familiares deles foram nas audiências que teve essa semana pra falar a favor deles. Tipo, os familiares que são parentes dos pais deles que também. poderiam tá avó, prima, falando que isso faz acha diferença. que eles deveriam sair, que eles não são mais um perigo pra sociedade e que eles já fizeram muitas coisas boas nesses anos presos, porque eles fizeram várias coisas dentro da prisão, de melhorias. Ah, é? É. Pra melhorias, eles também fizeram trabalhar. Fizeram universidade. faculdade, foi mesmo, eles fizeram bastante coisa. E eles também eram presos exemplos, né? Eles não têm nenhuma autuação ali dentro da cadeia, eles se comportaram muito bem. E aí teve essas possibilidades, mas fala a sua opinião sobre... Então, eu o acho... pessoal só tá comentando aqui, Ju, que o Ulisses, o escritor, já falou sobre isso, que os condenados não poderem receber dinheiro pelas obras, né? Mas a gente tá comentando aqui que talvez seja pelo Pelo uso direito de imagem, direito o uso de imagem deles. Pois é, essa que fica a dúvida, se alguém souber, né? Pois é. Então, eu acredito, eu gostaria que eles tivessem a liberdade condicional. Eu acho que eles cumpriram a pena. Porque não é uma dúvida se eles são inocentes ou não. Eles não são inocentes. Eles mataram os pais, isso é um fato. Mas eu acho que, levando em consideração os abusos, se abusaram, tudo que né? aconteceu, eles já ficaram muito tempo lá na prisão. Eu também acho, eu concordo com a Ju. Não tem menor dúvida, eles são criminosos, eles mataram os pais deles, né? Mas já ficaram bastante tempo, são presos modelos, não deram qualquer trabalho ali dentro da cadeia. Então, acho que pode dar essa chance da liberdade condicional, né? Que aí são diversas normas que eles têm que seguir depois da liberdade condicional. Eles estão agora elegíveis, né? A liberdade condicional não significa que eles serão liberados. Agora eles vão passar por uma banca ali de jurados que irão decidir se eles estão realmente aptos a viver em sociedade. E vai ter também a audiência de clemência que eles pediram para o governador, né? Pois é, eu vi isso também. É uma outra opção, né? É uma outra opção, que eles estavam trabalhando com 3 opções. Reduzir a pena, né? Mudar a liberdade, sem possibilidade de liberdade condicional para com possibilidade. Essa clemência e a outra, eu não me recordo qual que era a saída que eles estavam. Acho que era legal legítima defesa. Porque o do governador, pelo que eu li, o governador podia tanto diminuir a pena quanto dar o perdão para eles já serem liberados, né? Exato. Então eu acho que ainda tem as duas coisas. E pelo que eu tinha visto, parece que já saiu. A gente tem alguns pedaços de um relatório que essa galera da liberdade condicional tinha feito, e eles, por enquanto, estavam decidindo que eles oferecem risco moderado para a sociedade. Não sei por que eles definiram isso. Nossa. Deve fazer algum exame psicológico. Ou deve talvez ser, por né? eles serem vítimas de abuso. Não sei. Não sei. Porque Eu eles também tomaram não- E é não louco lá nos sei. Estados Unidos porque tem diferença de estado para estado. Tem estado que tem pena de morte, tem outro que tem perpétua, tem outro que não sei o quê. Então, dependendo de onde você é julgado, pode mudar isso daí, né? Pois Pode, é, verdade, acaba mudando. Só aqui a Juliana, né, o Lenin, a Juliana Batista tá perguntando, alguém tem notícias do Tuti? E a gente não deu notícias, né? Não verdade, tenho visto ele.
Ele, infelizmente, faleceu, né? Ele foi nadar na Praia Grande. Exato. Pegou micose, a micose tomou todo o corpo dele, chegou no cérebro, chegou a virar um zumbi, tipo do Last of Us, por causa da micose, e ele faleceu 2 dias depois, então é por isso que ele não tá mais com a gente. Mas às vezes ele aparece aqui sem cérebro, assim, meio, assim, ele parece, não é ele mais. Esses dias ele mandou uma foto pra mim, enganado, assim, falou, não era pra você, era pra minha mãe. Então Tuti faleceu. Pelo menos pra nós. Nada, safado, trabalhando lá no Casé TV. Foi promovido traidor. lá. Veio aqui visitar a gente. Então, desculpa aí, só dar essa notícia aí pra ela. Sobre isso, então, sobre esse caso, é isso? Sim, agora a gente tem que esperar mesmo, né? Eles conseguiram, eu acho que agora a pena deles é mínimo de 50 anos com possibilidade de liberdade condicional. Então, pode ser também que eles decidam que eles têm que cumprir os 50 anos. Nossa, né? será? Mas quase 20 anos aí de cadeia que eles terão que ficar. Cara, imagina. 60, não é? 35 anos dentro de uma cadeia. Quando você sai, o mundo é todo novo, diferente. Né? Os caras entraram sem internet, sem nada. Pois é, e eu achei interessante que o juiz da audiência falou que o que eles fizeram para o sistema penitenciário lá da prisão onde eles estão foi notável. Cara. Porque parece que eles trabalharam para ter uma área verde, para ajudar a reabilitação de presos idosos, umas coisas assim, sabe? Tipo, mesmo naquele ambiente eles fizeram algumas diferenças. Sim. Será que eles são, de fato, um perigo para a sociedade? Essa questão, né? Será que realmente eles mataram porque eles queriam se ver livres daquilo? Porque a gente está falando aí de 2 rapazes que, de acordo com o relato deles, viveram uma infância extremamente problemática, né? Em uma casa com muita opressão, que eles não viam saída. Hoje, se a gente for pensar com a cabeça de cada um aqui que não teve, pessoas que não tiveram esse passado, pode pensar o seguinte, era só eles já eram maiores de idade, né? Um tinha 23, o outro tinha 18. Era só sair de casa. É muito assim, fácil pensar assim, mas se você está numa dinâmica familiar que você é o tempo todo ali vítima de um algoz que é o seu pai e que controla tudo, é muito diferente. Um deles chegou a ficar careca de tanta pressão que ele sofria, ainda novo, ele perdeu todo o cabelo dele. Então você vê que realmente eles têm muitas sequelas, né, dessa época de abusos dos próprios pais. Eu vi falando também que a mãe deles parece que teve algum abuso em relação a ela. Eu vi comentando sobre isso. Eles falaram que eles brigavam muito, né? Ela falava que odiava eles, falava que queria que eles morressem. A mãe pros filhos? Pros filhos. Nossa. Pros filhos. Uma dinâmica familiar bem, bem estranha ali, né? Sim. E pelo que eu peguei aqui dessa revisão de sentença, teve uma lei ali na Califórnia que permite revisar os crimes de quem cometeu o crime antes dos 26 anos de vida. Ah, tá. Então, assim, como eles cometeram os crimes, um tinha 21, o outro tinha 18, então eles revisaram as sentenças. Não tinha um negócio que falava que quando você cometeu um crime com menos de 26 anos, não pode ter sem possibilidade de liberdade condicional? Que daí, obrigatoriamente, tem que ter possibilidade? Ou eu viajei? Eu não tenho certeza. Eu vi que tem essa lei que permite revisar as sentenças de prisão perpétua sem possibilidade. Então, é mais ou menos isso, é exatamente aí coloca isso. a possibilidade, né? Porque como a pessoa ainda é vista como um jovem infrator, entre aspas, lá nos Estados Unidos, então ela ainda tem a possibilidade de reconstruir a vida dela, mudar de vida, né? Sim. Porque imagina uma prisão perpétua quando você tem 18 anos. Então... Já pensou? Exatamente, sem possibilidade de liberdade condicional. Porque se é prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois, sei lá, de 20 anos, a pessoa, uma hora, ela sai ali da cadeia, né? Ela tem a possibilidade de sair da cadeia. E claro que são várias restrições, não pode sair do país, tem que viver ali certinho, ela será sempre uma condenada cumprindo a sua pena. Mas pelo menos tem a possibilidade de sair um pouco ali da cadeia, né? Os dois estão lá vivendo e viveram muitos anos separados também, né? Pois é, eles separaram, não colocaram os dois na mesma prisão. Depois juntaram eles, que eles queriam muito, porque eles tinham uma ligação muito forte de irmãos. E aí depois permitiram, né, que eles vivessem juntos na cadeia. Eu lembro que quando teve o reencontro, nossa, foi super emotivo. Os dois choraram, se abraçaram, foi notícia em todo lugar. Eles mataram os pais como? Com uma calibre... com arma. Calibre 12? Aí era um... O pessoal tá falando calibre 12. Era uma arma bem, assim... Que eu não entendo nada, né, de calibres. O estrago foi grande. O estrago foi grande, sim. Foi. E, tipo, uma coisa que piorou o caso deles foi que, além deles atirarem nos pais, eles voltaram pra recarregar e atirar mais. O quê?
Aí já entra um negócio de ódio, não era só... Não era só matar ali, né? Eles estavam realmente... E a mãe teria olhado, né, pra eles. Sim. E pra um deles que matou ela. E eles falaram sobre isso até na audiência essa semana. Eles falaram que eles se arrependem, falaram que eles não conseguem imaginar o olhar de traição que a mãe olhou pra eles ali, né? Tipo, traição, raiva, o que ela tava sentindo ali na hora. E aí ele também agradeceu os familiares que, por mais que eles tivessem machucado muito eles ainda estavam lá pra pedir pra eles saírem e continuaram apoiando, sabe? Pois é. Uma reviravolta aí dos irmãos Menezes. Muita gente esperando por isso, né?